Autocontrole é o controle ou restrição exercida sobre si mesmo. Autocontrole é o poder ou hábito de ter as inclinações e emoções, desejos e apetites, sentidos e mente sob controle. Controle-se primeiro, então poderá controlar os outros. O autocontrole limpa a mente, fortalece o julgamento e eleva seu caráter. Ele lhe dá liberdade, paz, bem-aventurança e alegria. Ele fortalece sua vontade. Aquele que conquista a si mesmo é maior do que o comandante-chefe que conquista um país. O autocontrole é a chave mestra que abre o reino da bem-aventurança eterna e da imortalidade. Não há triunfo mais glorioso do que o da vitória obtida sobre si mesmo. Controle seus sentidos e mente. Você alcançará a autorrealização. Obtenha o autodomínio. Conquiste a si mesmo. Até que tenha feito isso, você será apenas um escravo dos sentidos. Aquele que está sujeito às suas paixões é o pior escravo na superfície desta terra. Aquele que governa suas paixões, desejos, anseios e sentidos é o verdadeiro rei dos reis. Ele é o governante supremo ou presidente do autogoverno. Coroas e cetros nada são para ele. Ele é o melhor governo. Cada tentação que é resistida, cada pensamento maligno que é dominado, cada desejo ou anseio que é destruído, cada palavra amarga que é retida, cada ação errada que é impedida, abre caminho para a conquista da paz e bem-aventurança eternas. Aquele que pode comandar e governar a si mesmo, pode governar e comandar os outros. O autocontrole dá a você poder para suportar provações, suportar sofrimento e enfrentar o perigo. O autocontrole leva ao mérito mais elevado. O autocontrole é o dever eterno do homem. O autocontrole ultrapassa todo o mérito em caridade e estudo dos Vedas, as escrituras sagradas mais antigas e autoritativas do hinduísmo. O autocontrole aumenta sua energia. O autocontrole é altamente sagrado. Através do autocontrole, e somente do autocontrole, você será purificado de todos os seus pecados e dotado de energia e caráter. Você adquirirá a mais alta felicidade. Não há outro dever igual ao autocontrole. O autocontrole é a virtude mais elevada no mundo. Através do autocontrole, você pode desfrutar da mais alta felicidade tanto neste mundo quanto no próximo. Dotado de autocontrole, você ganhará grande virtude. O homem autocontrolado dorme feliz, acorda feliz e move-se no mundo feliz. Ele é sempre alegre. O autocontrole é o melhor dos votos. O homem que não tem autocontrole sempre sofre miséria. Ele traz sobre si mesmo muitas calamidades, todas geradas por suas próprias falhas. Perdão, paciência, abstenção de ferir, imparcialidade, sinceridade, controle dos sentidos, habilidade, suavidade, modéstia, firmeza, liberalidade, liberdade da ira, contentamento, a mais doce das palavras, benevolência, liberdade da malícia, tudo isso combinado compõe o autocontrole. Ele também consiste no respeito pelo preceptor e na misericórdia para com todos. O homem de autocontrole evita tanto a adulação quanto a calúnia. Depravação, infâmia, falsidade, luxúria, cobiça, orgulho, arrogância, medo, inveja e desrespeito são todos evitados pelo homem de autocontrole. Ele nunca incorre em descrédito. Ele é livre da inveja. Aquela região eterna em Brahman, a realidade suprema e absoluta, que é a fonte de toda a existência, que se origina das penitências védicas e que está oculta em uma caverna, só pode ser adquirida pelo autocontrole. O homem autocontrolado nunca é acorrentado pelos apegos originados de conexões e sentimentos terrenos. Onde quer que um homem de autocontrole viva, ali é uma floresta sagrada. Ali é sempre um lugar sagrado. De que serve uma floresta para um homem que não tem autocontrole? O homem de autocontrole adquire grande recompensa no próximo mundo. Ele adquire estima neste mundo e atinge um fim superior no além. Ele adquire o estado de Brahman. Ele atinge a liberação. Capítulo 7. Brahmacharya Sadhana. Mente, prana e virya. Mente, prana,
a energia vital ou sopro de vida que permeia o corpo e o universo, e Virya, a energia seminal ou essência vital que, quando preservada, se transmuta em poder espiritual, são um. Mente e prana possuem afinidade um pelo outro como leite e água. Mente, prana e Virya estão sob um sambandh, uma conexão, vínculo ou relação de circuito. Se a mente é controlada, prana e Virya são automaticamente controlados. Aquele que suspende ou restringe a respiração, restringe também o funcionamento da mente e o movimento do sêmen. Novamente, se o Virya é controlado e se ele é feito fluir para cima, em direção ao cérebro, através de pensamentos puros e da prática de Viparita Karani Mudra, um gesto ou selo yogi de inversão para redirecionar a energia, asanas, posturas físicas do yoga, tais como Sarvangasana e Sirsasana, e Pranayama, a ciência do controle da respiração, a mente e o prana são automaticamente controlados. Existe uma conexão íntima entre a mente e os indriyas, os órgãos dos sentidos e de ação. A mente opera e ganha experiências deste mundo através dos 5 Jnana Indriyas, órgãos de percepção, audição, tato, visão, paladar e olfato. Ela desfruta através dos 5 Jnana Indriyas e extrai o trabalho através dos 5 Karma Indriyas, órgãos de ação, fala, mãos, pés, órgãos genitais e de excreção. O controle dos indriyas, portanto, é realmente o controle da mente. A prática de yama, restrições éticas, niyama, observâncias disciplinares, dhamma, controle dos sentidos externos, sama, controle da mente ou paz interior, pratyahara, o recolhimento dos sentidos dos objetos externos, etc., visa controlar os indriyas e a mente indiretamente. A mente desfruta através de shabda, som, sparsha, tato, rupa, forma ou visão, rasa, paladar, e ganda, olfato, em conjunção com os 5 Jnana Indriyas. Ela deriva os prazeres mais elevados através do tato. O prazer sexual é a forma principal de prazer da mente. Todo mundo corre atrás dele e morre nele. Depois vem o paladar, ou rasa por comida e bebida agradáveis. Rupa é o prazer da forma ou beleza. Em seguida, vem Shabda, o prazer da música. Ganda vem por último. O órgão do olfato não é um indriya tão problemático quanto a língua. Se a língua é controlada, todos os outros órgãos são automaticamente controlados. Aquele que controlou a mente, controlou a respiração. A mente é posta em movimento ou tornada ativa por 2 coisas: a vibração do prana e as vasanas, desejos sutis latentes ou tendências subconscientes. Se uma dessas coisas morre, a outra também morre por si mesma. Onde a mente é absorvida, ali o prana é restringido, e onde o prana é fixado, ali a mente também é absorvida. Mente e prana são companheiros íntimos como o homem e sua sombra. Se a mente e o prana não são restringidos, todos os indriyas permanecem ativamente engajados em suas respectivas funções. A vida é um rio poderoso. Os 5 indriyas são suas águas. Luxúria, ganância e ira representam crocodilos, tubarões e baleias. Nascimento e morte são redemoinhos. O homem sábio cruza o rio com o barco do autocontrole. No Vichara, a investigação reflexiva e discernimento, um cervo é capturado através do som, um elefante através do tato, uma mosca através da forma, um peixe através do paladar, uma abelha através do olfato. Quando tal é o poder de um único indriya, o que dizer dos efeitos combinados dos 5 indriyas do homem? Assim como as impurezas dos minerais das montanhas são queimadas completamente pelo soprador, as manchas cometidas pelos indriyas são queimadas pelo controle do prana. Portanto, pratique pranayama regularmente. Ele é um grande purificador. O homem comum não tem controle algum sobre sua mente. A mente corre desenfreada em todas as direções. Ela faz estragos. Ela o domina. Ela está em um estado de constante agitação e comoção. Está fervilhando de emoções e borbulhando de impulsos. Ela está sendo impressionada o tempo todo com as imagens de 1000 objetos, clamando por sua atenção através dos 5 sentidos. Cada indriya arrasta a mente
para seu objeto particular de desfrute, para sua própria gratificação. O ouvido arrasta a mente sempre que ouve uma boa música. A língua impele a mente a correr para hotéis e casas de chá. Não há um momento de descanso para a mente. Cuidados, preocupações, ansiedades, medos de vários tipos, doenças, abusos, ódio, luxúria, ira, etc., atormentam e agitam a mente constantemente por dentro. Aquele que tem controle sobre pensamentos, impulsos, emoções, humores, instintos, indrias, etc., é o real imperador dos imperadores. Ele é o homem mais feliz. O controle de todos os sentidos é absolutamente necessário para manter um brahmacharya, o estado de celibato, pureza e busca pela realidade suprema, perfeito. Você terá que ser muito cuidadoso com a reação. Os indriyas, que são colocados sob restrição por alguns meses, ou mesmo 1 ou 2 anos, tornam-se rebeldes se você não for sempre vigilante. Eles se revoltam e o arrastam para fora quando as oportunidades surgem. Algumas pessoas que observam o brahmacharya por 1 ou 2 anos tornam-se mais passionais e desperdiçam a energia consideravelmente no final. Alguns tornam-se destroços imorais, incorrigíveis também. Destrua as vasanas. Vasana é um desejo sutil que está escondido na mente. Desejo é grosseiro. Trishna é o desejo intenso ou anseio por objetos sensoriais. Vasana é uma onda no lago da mente. É a vasana que traz atração, apego pelos objetos e escravidão. Se não houver vasana na mente, você não terá atração por uma mulher. O Vijnanamaya Kosha, a bainha intelectual ou corpo do discernimento e conhecimento superior, serve como uma grande fortaleza para o aspirante atacar as vasanas quando elas emergem da mente. Através da prática da sadhana, a prática espiritual disciplinada, você deve destruir todas as vasanas uma por uma. Você deve obter a ajuda da discriminação da Buddhi, o intelecto superior ou faculdade de discernimento espiritual. Vasana Tyaga, a renúncia ou abandono das tendências latentes e desejos sutis, é de imensa ajuda na conquista do brahmacharya. A vasana é a causa da inquietação da mente. Assim que uma vasana se manifesta, há uma conexão infinita entre a mente e o objeto através do transbordante Vishaya Vritti Pravaha, o fluxo contínuo de modificações mentais voltadas para os objetos sensoriais. A mente não retrocederá seus passos até obter o objeto e desfrutá-lo. A inquietação continuará até o desfrute. A vritti, modificação ou onda mental, fluirá em direção ao objeto até que ele seja obtido. O homem comum não pode resistir ou suprimir qualquer vasana devido à vontade fraca. Uma vasana pode ser suprimida temporariamente, mas se manifesta novamente com força redobrada quando surge uma oportunidade adequada. Quando todas as vasanas são completamente erradicadas, então não haverá atração, admiração ou apego por qualquer objeto externo. Samidama, o controle dos sentidos externos para evitar que se voltem aos objetos, são as qualificações fundamentais de um estudante. Assim como as flores estão latentes nas sementes, as vasanas estão latentes no antakarana, o instrumento interno composto por mente, intelecto, ego e memória, e no karana sharira, o corpo causal que armazena as impressões e sementes das ações. Diariamente, as flores florescem. Elas murcham em um dia ou 2. Semelhantemente, as vasanas florescem como flores uma por uma. Vêm à superfície pura da mente. Geram sankalpas, pensamentos, intenções ou imaginações que dão origem ao desejo e excitação nas mentes dos jivas, as almas individuais encarnadas, e os cutucam incessantemente a esforçar-se para possuir e desfrutar os objetos. Vasanas causam ações e ações fortalecem as vasanas. Há um círculo vicioso. Com o advento do Atmajnana, o conhecimento direto e realizador da natureza do ser, ou Atman, todas as vasanas
são queimadas inteiramente. Elas são inveteradas. O desejo de ir ao cinema é uma vasana impura. O desejo de ler a Gita ou fazer sadhana espiritual é uma vasana pura. Aumente as vasanas puras. Todas as vasanas impuras morrerão por si mesmas. O desejo ardente de ter a autorrealização destruirá todos os tipos de vasanas. Elas são um ativo valioso para você no caminho da autorrealização. Sempre que um desejo surge na mente, consulte sempre o seu viveka, o poder de discriminação entre o real e o irreal, o permanente e o transitório. O viveka lhe dirá imediatamente que o desejo é acompanhado de dor e que é apenas uma tentação vã armada por esta mente travessa. Ele o aconselhará a renunciar ao desejo imediatamente e fazer sadhana espiritual. O viveka o guiará a tomar ajuda da vontade e expulsar o desejo imediatamente. Viveka e vontade são duas armas potentes para um aspirante no caminho da Jnana Yoga, o caminho do conhecimento e da sabedoria, para atingir a união espiritual, para destruir a tentação maligna e a paixão. Este ataque ou luta é por dentro. Deve haver um ataque por fora também. Isso é feito através de Dhamma, a restrição dos indriyas. Você não deve permitir que as vibrações sensoriais entrem de fora para dentro da mente, através da avenida dos indriyas. Isso também é necessário. Sama sozinho não é suficiente. Os indriyas devem ser tornados calmos pela prática de Dhamma. A vasana de desfrutar uma mulher, por exemplo, deve ser destruída por Sama através de vasana tyaga, esmagando a vasana sexual interna, assim que o desejo surge na mente. Quando você se move pelo bazar, o órgão da visão deve ser retirado pela prática de Dhamma. Quando ele corre em direção a uma mulher com desejo sexual, você deve desistir da copulação também. Dhamma suplementa Sama no controle da mente. Dhamma é um auxiliar para a erradicação das vasanas. Um forte desejo contrário pela liberação ajudará decididamente você na destruição dos desejos mundanos. Abandone os desejos viciosos. Abandone os desejos virtuosos também, através de um forte desejo pela realização de Deus. Abandone também o desejo pela realização de Deus a longo prazo. Este processo é como remover um espinho por outro espinho e jogar ambos fora, eventualmente, quando o trabalho termina. O método é bastante simples. Quando uma vasana é erradicada, a força de vontade aumenta. Se você controlou 5 vasanas, será muito fácil controlar a sexta, pois você ganha poder adicional. Você pode realmente sentir isso. A aniquilação das vasanas significa a aniquilação da mente. A mente nada mais é do que um feixe de vasanas na vasta maioria das pessoas. O desejo sexual é muito intenso. Alguns possuem uma ânsia sexual extrema. Em outros, o desejo sexual vem ocasionalmente, mas passa rapidamente. A mera agitação, apenas na mente de uma natureza simples, por um método adequado de sadhana, a prática espiritual disciplinada que visa o autoconhecimento e a conexão interior, isso também pode ser completamente erradicado. Trishnas, ou desejos intensos e anseios por objetos sensoriais, são as sementes reais para renascer. Esses anseios dão origem a sankalpas, pensamentos, intenções ou imaginações que dão origem ao desejo e ações. A roda do samsara, o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, é mantida por esses anseios. Os anseios induzem a excitação da mente e você se torna muito passional. O sábio Valmiki diz no Yoga Vasista: você pode beber todo o oceano, pode engolir o fogo, pode carregar todo o Himalaia na palma da mão, mas é muito difícil
destruir as vasanas, desejos sutis latentes ou tendências subconscientes. Para um homem de determinação, paciência e perseverança, com ardente vairagia, o desapego ou despaixão em relação aos prazeres sensoriais, e viveca, o poder de discriminação entre o real e o irreal, o trabalho não é nada. Pode ser feito num piscar de olhos. Corte os anseios em seus botões. Faça vasanatyaga, a renúncia, ou abandono das tendências latentes e desejos sutis. Erradique os anseios através de uma sodena adequada. Procure todas as raízes dos anseios, cavando fundo no Antakarana, o instrumento interno composto por mente, intelecto, ego e memória. E Quaimos, além da ressurreição. Um ourives converte ouro impuro em ouro puro, adicionando ácidos e Quaimondo, ou várias vezes no cadinho. Da mesma forma, você terá que purificar sua mente e corpo impuros por uma constante sodena. A paixão é um desejo muito forte. Um desejo leve tornecei, uma paixão forte pela repetição frequente ou desfrute frequente. O pensamento é o karma, a lei universal de causa e efeito, onde cada ação gera uma consequência futura, real. Procede de Yoga e de Vetya, a atração e a repulsão, ou gostos e desgostos que escravizam a mente. Um ato sexual produz um sanskara, impressão residual deixada na mente por ações e pensamentos passados, que moldam o caráter, ou impressão na mente subconsciente, chitta, a substância mental onde as memórias e impressões são armazenadas. Este sanskara levanta uma vritti, modificação ou onda mental, na mente, e a vritti causa novamente um sanskara. O desfrute engrossa as vasanas através da memória e da imaginação. O renascimento do desejo sexual surge. Seja cuidadoso ao destruir a paixão. Mesmo Brahma, o Criador, não conhece o assento exato onde reside a paixão. Na Gita, o Bhagavad Gita, ou a Canção do Senhor, escritura sagrada, que contém o diálogo entre Krishna e Arjuna, você encontrará que os sentidos, a mente e a buddhi, o intelecto superior, ou faculdade de discernimento espiritual, são os assentos da paixão. O pranamaya kosha, a bainha vital, ou corpo de energia composto pelo sopro vital, é outro assento. O desejo é onipresente no corpo, mente e indrias, os órgãos dos sentidos e de ação. Cada célula, cada átomo, cada molécula, cada elétron está supercarregado de paixão. Existem subcorrentes e correntes cruzadas no poderoso oceano da paixão, onde os crocodilos de Trishna estão nadando. Você deve destruir completamente a paixão em todos os lugares. O homem ignorante é um instrumento nas mãos de seus sanskaras e karmas. Ele ganha força lentamente ao entender sua real natureza essencial, através da sodena espiritual, removendo desejos e egoísmo. Brahmacharya, o estado de celibato, pureza e busca pela realidade suprema. Significa controle, mas não supressão do desejo sexual ou da força sexual. Se a mente estiver cheia de pensamentos divinos sublimes por meditação, japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino, oração, estudo de escrituras sagradas, inquérito de quem sou eu, ou do Atman, o ser interior, imortal e divino, puro e sem sexo, o desejo sexual será desvitalizado ou desenergizado pela retirada da mente. A mente também será afinada. O desejo sexual suprimido o atacará repetidamente e produzirá poluições noturnas, irritabilidade e inquietação da mente. A mente deve ser purificada por meditação, japa, curta, um canto devocional e musical de nomes divinos, e oração. A mente deve ser controlada primeiro. A autodisciplina deve começar com a mente primeiro,
então será fácil para você controlar os sentidos. Então vem Dhamma, o controle dos sentidos externos, para evitar que se voltem aos objetos. Os sentidos não podem operar sem humanas, a mente sensorial ou faculdade mental. Então o remédio eficaz para o Brahmacharya é controlar a mente primeiro, mas não os sentidos. Controlar a mente é difícil para neófitos ou iniciantes. Será extremamente difícil controlar a mente primeiro quando os sentidos são permitidos a correr desenfreados. Essa é a razão pela qual na Gita o Senhor Krishna diz: ó melhor dos beretas, dominando primeiro os sentidos, mata tu esta coisa de pecado, o desejo destrutivo da sabedoria e do conhecimento. A teoria ou doutrina de controlar a mente primeiro está correta. Esta prática é destinada ao tipo de aspirantes de primeira classe. Estudantes medíocres devem controlar os sentidos primeiro. Os sentidos ou indrias têm sempre uma tendência de saída. A mente opera através dos sentidos. O controle de um vai de mãos dadas com o controle do outro. O controle dos sentidos é também controle da mente, porque a mente é apenas um feixe de sentidos. Não há mente sem os sentidos. Dizer controle a mente primeiro, você poderá controlar os sentidos facilmente. É uma visão. Controle os sentidos primeiro. Você poderá controlar a mente facilmente. É outra. É simplesmente argumentar num círculo vicioso, como quem veio primeiro, a árvore ou a semente. Ou você obterá o conhecimento do ser se ganhar controle sobre os desejos. Você pode controlar os desejos apenas se tiver conhecimento do ser. O devaneio intenso nos objetos ou nos sentidos faz mais mal à vida espiritual interior do que a própria autogratificação. Se a mente não for purificada pela sodena, a mera mortificação dos sentidos externos não produzirá o efeito desejado. Embora os sentidos externos sejam mortificados, suas contrapartes internas, que ainda são enérgicas e vigorosas, vingam-se na mente e produzem intensa perturbação mental e imaginação selvagem. As vasanas crescem a partir do olhar luxurioso. Você não tem olhar luxurioso quando vê sua mãe e irmã, embora sejam bonitas e decoradas com ornamentos. Você as olha com afeição e amor puro. Isso é Shuddhabhavana, sentimento ou atitude pura e sagrada. Não há ideias luxuriosas. Você terá que desenvolver tal amor puro ou bhavana, sentimento, atitude ou estado de absorção devocional, quando olhar para outras mulheres também. Olhar para uma mulher com um coração luxurioso é equivalente ao desfrute sexual. É uma forma de maituna, ato sexual ou desfrute sexual em suas diversas formas. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus diz: se você olhar para uma mulher com um coração luxurioso, você já cometeu adultério em seu coração. Vairagya ou despaixão. Na presença da luz, você não pode ter escuridão. Na presença de prazeres sensuais, o êxtase átmico, relativo ao Atman, ou ser interior, não pode existir. Os mundanos querem prazeres sensuais e êxtase átmico ao mesmo tempo. Isso é uma impossibilidade absoluta. Eles não podem renunciar aos prazeres sensoriais mundanos. Não podem ter o real Vairagya em seu coração. Os homens mundanos imaginam que são felizes porque conseguem alguns biscoitos de gengibre, algum dinheiro e mulheres. Mas mendigos são trazidos a este mundo através da luxúria. Todos os prazeres mundanos aparecem como néctar no início, mas tornam-se veneno virulento no fim. Quando alguém se enreda na vida de casado, dificilmente pode quebrar os diferentes laços de morra, infatuação, apego iludido ou cegueira mental. Um solteiro cheio de paixão imagina que é miserável porque não é casado. Abandone o apego a esta vida ilusória. Seja destemido. Controle os indrias e a mente.
você desenvolverá esta despaixão. Você estará perfeitamente estabelecido em Brahmacharya. Os objetos criados não estão cobertos de verniz ou destruição. Você encena em sua vida diária atos pecaminosos, feitos dolorosos e vícios ilimitados. Na juventude, você está envolto em ajnana, ignorância espiritual ou falta de conhecimento do ser. Na idade adulta, você está enredado nas malhas das mulheres. Na velhice, você geme sob o peso do samsara e da debilidade. Você eventualmente tem uma morte miserável. Assim, sempre ocupado, quando encontrará tempo para se dedicar à prática de atos virtuosos, o fantasma de sua mente dança no teatro deste universo ao som da música dos órgãos. A riqueza não lhe conferirá bem-aventurança. Esta vida é efêmera como nuvens outonais ou ondas do oceano. Não há nada tão nefasto quanto esta vida, que é perecível em sua natureza e passageira na concessão de prazeres. Este corpo, que é composto de músculos, intestinos, urina e matéria fecal, brilha nesta existência mundana, simplesmente para sofrer dores. Jovens graduados e médicos vêm a Rishikesh com potes de barro em vestes laranjas para buscar cavernas em Uttarkashi, para meditação profunda e prática de yoga. Jovens estudantes de ciência vão ao Punjab em ternos de seda, em busca de garotas. Há dor ou prazer neste mundo? Se há prazer, por que jovens educados se retiram para as florestas? Se há dor, por que os jovens correm atrás de riqueza, posição e mulheres? Misteriosa é Maya, a ilusão cósmica que oculta a verdadeira realidade e faz o irreal parecer real. Tente entender o enigma da vida e do universo. O desfrute sensual é acompanhado de vários defeitos, pecados, dores, fraquezas, apegos e escravidão mental. As pessoas mundanas nunca recobram seus devidos sentidos, embora recebam golpes severos de diferentes cantos. Mesmo o veneno mais virulento não é veneno quando comparado com a luxúria. O primeiro contamina apenas um corpo, enquanto o último adultera muitos corpos em nascimentos sucessivos. Medo, desilusão, pesar, tristeza e miséria o matarão a cada momento. Há línguas e instrumentos telegráficos nos olhos das jovens damas passionais. Elas enviam suas mensagens de amor através de seus olhares sorridentes para jovens apaixonados e assim os seduzem e encantam. Aqueles jovens que não têm discriminação são excitados por suas mensagens de amor e tornam-se presas da luxúria. A razão, a vontade e o intelecto desaparecem por completo. Aspirantes, não sejam muito familiares com qualquer mulher. Vocês não devem praticar um ideal nobre de vida por causa de agradar uma mulher encantadora. Pense na composição do corpo. Mantenha a imagem mental de um corpo morto de uma mulher ou um esqueleto, sempre que a paixão o perturbar. Você ganhará força, lentamente, para subjugar a paixão. O desapego, vairagia, a renúncia aos desejos sensoriais e a aversão aos prazeres mundanos amanecerá lentamente. A causa para a atração em relação às mulheres é a presença de vasanas, tendências subconscientes latentes e impressões mentais sutis, na mente. Apague-as, e não haverá atração. Aqueles que renunciaram ao sexo e à riqueza, realmente renunciaram ao mundo. Os indriyas, órgãos dos sentidos e de ação através dos quais a mente interage com o mundo externo, e as mentes o iludem a cada momento. Eles são seus inimigos reais. A beleza é de criação mental da imaginacal. Uma mulher feia aparece muito bela apenas nos olhos de seu marido. Onde está esta beleza, meus queridos amigos? Na pele enrugada de uma mulher velha? Onde está a beleza quando sua esposa está acamada? Onde está a beleza no corpo morto de uma mulher? Onde está a beleza quando sua esposa fica brava? A beleza no rosto é um mero reflexo. A real beleza imperecível das belezas, a fonte das belezas, só pode ser encontrada no Atman, o ser interior imortal, a essência pura e divina de cada indivíduo. Você ignorou a substância e se agarrou a um pedaço de vidro quebrado. Que erro sério você cometeu por seus pensamentos impuros, mente impura, buddhi, a faculdade intelectual de discernimento e tomada de decisão superior, impura, e modo impuro de viver. Você percebeu seu erro? Você ao menos abrirá seus olhos agora? O controle perfeito dos indriyas e da mente é possível apenas através de uma vida de perfeito brahmacharya. A conduta de pureza, celibato e autocontrole, voltada para a realidade suprema. As senhoras não devem se sentir ofendidas quando lerem estas linhas. Eu apenas reproduzi os ensinamentos de Shankara,
e Dattatreya. Eu apenas quero imprimir sobre ambos os sexos a força e a glória do Brahmacharya e os efeitos malignos da luxúria. Eu tenho grande consideração e admiração pelas mulheres. Mulheres que são castas podem ser chamadas de Brahmacharinis, praticantes femininas que seguem o caminho do celibato e pureza espiritual. O Brahmacharya deve ser praticado por ambos, homens e mulheres. As mulheres também podem manter a imagem mental das partes componentes de um corpo de um homem, a fim de criar desgosto pelo corpo físico de um homem, e para desenvolver o desapego. A luxúria é uma força potente, muito difícil de se livrar. As mentes das pessoas jovens estão saturadas com sanskaras, impressões residuais e padrões de pensamento deixados na mente por experiências passadas, impuros e vasanas, devido à companhia viciosa e à falsa civilização moderna. Mesmo a companhia ou conversa de uma mulher é perfeitamente suficiente para arrastar a mente para pensamentos viciosos. Então eu tenho que colocar diante das mentes da vasta maioria que a própria companhia de mulheres fará estragos. Quando eu digo que uma mulher é apenas um saco de couro, eu não odeio as mulheres de forma alguma. É apenas para produzir desgosto e desenvolver o desapego. Odeie a luxúria, mas não odeie as mulheres de forma alguma. Realmente uma mulher deve ser adorada como Mãe Shakti, a energia divina dinâmica e o poder criador que permeia o universo. Ela é a criadora e nutridora do universo. No começo, até que você adquira o desapego e viveka, a faculdade de discriminação entre o que é real e eterno e o que é irreal e transitório, você deve tratar a companhia de mulheres como veneno. Quando você obtiver viveka e desapego, então a luxúria não pode tomar conta de você. Você verá e perceberá, Sarvam Halvidam Brahma menos. Tudo é apenas Brahman, a realidade suprema, absoluta, e a fonte de toda a existência. Se você ler o parágrafo Mude o ângulo de visão neste livro, você entenderá claramente este ponto. A lembrança do esqueleto e do corpo morto de uma mulher induzirá o desapego em sua mente. O corpo saiu de uma descarga suja, é cheio de impurezas, e no final é reduzido a cinzas. Se você lembrar disso, o desapego amanhecerá em sua mente. A atração por mulheres desaparecerá gradualmente. Se você colocar diante de sua mente a figura doente de uma mulher, ou a imagem de uma mulher muito velha, você desenvolverá o desapego. Lembre-se das dores do samsara, o ciclo mundano de nascimentos, mortes e renascimentos constantes e dolorosos, a irrealidade dos objetos, e a escravidão, que vem do apego à esposa e aos filhos. Tente qualquer método que melhor lhe sirva. Nestes dias de cultura moderna, uma nova civilização e a era do avanço científico, estas linhas podem não ser apreciadas por algumas pessoas. Elas podem comentar que alguns dos termos são estridentes, revoltantes, ofensivos e indecentes, e não servirão às pessoas de gostos refinados e cultura. Elas estão inteiramente enganadas. Estas linhas produzirão uma impressão profunda nas mentes dos aspirantes sedentos que estão ansiando pela libertação. Suas mentes serão inteiramente mudadas. Não há cultura espiritual real entre as pessoas das sociedades modernas. A etiqueta é mero espetáculo. Há muita ostentação, hipocrisia, polidez fingida, formalidades e convenções sem sentido. Nada emana do núcleo do coração. As pessoas carecem de sinceridade e integridade. As declarações das Mahavakyas, as grandes sentenças ou proclamações de verdade última encontradas nos Vedas, os ensinamentos valiosos das Escrituras, não produzirão qualquer impressão nas mentes das pessoas passionais de mentalidade mundana. Elas são como sementes lançadas em solo rochoso. Elas são como pérolas lançadas aos porcos. Um estudante me escreve: a carne e a pele impuras aparecem para mim como muito puras e boas. Eu sou muito luxurioso. Eu tento desenvolver o bhava, a atitude interna, sentimento ou estado emocional, de devoção, de mãe. Eu me prostro diante de uma senhora, mentalmente pensando que ela é uma imagem da deusa Kali, e ainda assim, minha mente é extremamente luxuriosa. O que devo fazer agora? Eu quero ter um vislumbre de uma bela senhora. O desapego e a discriminação não amanheceram em sua mente. Os velhos sanskaras viciosos e vasanas são muito poderosos. O desapego é a indiferença aos desfrutes sensuais. O desapego que vem momentaneamente após tais acidentes como a perda de alguns parentes ou riqueza, ou desapontamento na vida, é conhecido como Karana Vairagya. O desapego temporário causado por uma crise externa
mas sem mudança interna real, ele não ajudará muito no progresso espiritual de alguém. A mente estará simplesmente esperando para agarrar os objetos sensuais quando uma oportunidade surgir. Em alguns casos raros, aqueles que têm senso comum e força de vontade obterão o desapego real no devido curso do tempo. Constantemente lembre-se, através da graça de Deus eu estou me tornando puro e puro a cada dia. Prazeres vêm, mas não para ficar. A carne mortal é apenas argila, tudo passará. Brahmacharya é o único caminho. Desenvolva Viveka e Vairagya. Nada pode tentá-lo neste mundo, se você desenvolver o desapego, se você subjugar seus indrias, e se você evitar os desfrutes sensoriais, irreais e impermanentes e prazeres deste mundo, fugaz como esterco e veneno, você não terá atração por mulheres e outros objetos terrenos. A luxúria não pode tomar conta de você. Você terá paz eterna e bemaventurança infinita. Disciplina dietética. A pureza da comida traz a pureza da mente. Aquele poder que conecta o corpo e a mente está presente na comida que tomamos. Vários tipos de comida têm vários efeitos na mente. Existem certos tipos de comida que tornam a mente e o corpo muito fortes e estáveis. Então é absolutamente essencial que devamos tomar apenas comida sattvíka, pura, leve e harmoniosa, que promove a clareza e a paz interior. A comida tem uma conexão muito próxima com o Brahmacharya. Se a devida atenção é dada à pureza da comida que tomamos, o Brahmacharya vem de forma bastante fácil. Quando a comida é pura, a inteligência, a mente se torna pura. Quando a mente, a alma, os corpos sutis astral e causal se tornam puros, a memória de nascimentos passados é atingida com clareza e certeza. Quando a memória, o conhecimento do passado e futuro sem fim, é atingido, então os nós do coração, os apegos egoístas do eu, se desenredam e tornam-se afrouxados de si mesmos sob o toque do eu universal. E então para tal ser, o grande Senhor revela a luz que está além da escuridão. Chandogya Upanishad, uma das principais escrituras filosóficas do hinduísmo. É desnecessário dizer que a dieta desempenha um papel proeminente em manter o Brahmacharya. A influência dos gêneros alimentícios nas células cerebrais, emoção e paixão, é notável. Existem diferentes compartimentos no cérebro, e cada um produz seu próprio efeito em cada compartimento do sistema geral. Uma confecção de pardal produz efeito afrodisíaco. Ela estimula diretamente o órgão reprodutor. Alho, cebolas, carne, peixe, ovos, etc. estimulam a paixão. Note como elefantes e vacas que vivem na grama são quietos e pacíficos, e como tigres e outros animais carnívoros que vivem em carne são turbulentos e ferozes. Instintos ou as vozes de dentro o guiarão na seleção de artigos de dieta que são conducentes para manter o Brahmacharya. Você pode consultar algumas outras pessoas mais velhas e experientes. Artigos de comida sattvíkos. Cheru. Uma oferenda ritualística de arroz cozido com leite e açúcar. Havishana. Comida pura oferecida em sacrifício sagrado. Leite, trigo, cevada, pongue, manteiga clarificada, manteiga gengibre seco, lentilha verde grindal, batatas, tâmaras, bananas, coalhada, amêndoas e frutas, são todos artigos de comida sattvíkos. Cheru é uma mistura de arroz branco fervido, ghee, açúcar branco e leite. Havishanam é também uma preparação similar. Isto é muito útil para aspirantes espirituais. O leite é uma comida perfeita por si só, contendo como contém os diferentes constituintes nutritivos, em uma proporção bem equilibrada. Esta é uma comida ideal para yogins, praticantes de yoga, que buscam a união com o divino, e brahmacharis, aqueles que vivem em celibato e estudo espiritual. Uvas, laranjas doces, maçãs, romãs e mangas são frutas saudáveis e nutritivas. Frutas secas tais como uvas, passas, tamoras e figos. Frutas frescas doces tais como bananas, mangas, sapoti, melões doces, limas doces, abacaxis doces, maçãs, romãs doces, açúcar e açúcar candy, mel, sagu, araruta, leite, manteiga e ghee de vacas, coco tenro, coco, amêndoas, pistaches, lentilha tur, reggae, cevada, milho, trigo, lentilha verde green graham, arroz integral, cuja casca é apenas parcialmente removida, e arroz de bom cheiro ou gosto doce, e todas as preparações de qualquer um destes grãos, e abóbora branca são artigos sattvíkos, para manter o Brahmacharya. Alimentos proibidos, pratos altamente temperados, curries picantes,
chutney, pimentas, carne, peixe, ovos, tabaco, licor, artigos azedos, óleos de todos os tipos. Alho, cebolas, coisas amargas, coalhada azeda, comida estagnada, ácidos, adstringents, coisas picantes, coisas torradas, frutas passadas e verdes, vegetais pesados, sal e outras coisas não são de forma alguma benéficos. Cebolas e alho são piores do que carne. O sal é o pior inimigo. Mesmo se você não tomar sal separadamente, o sistema derivará toda a quantidade necessária de sal de outros gêneros alimentícios. Todos os gêneros alimentícios contêm sal. Sal demais excita a paixão. O abandono do sal ajuda você a controlar a língua, e com isso, a mente e todos os outros indrias. Todos os tipos de ervilhas e feijões, lentila preta, black graham, lentilha de Bengala, Bengal graham, lentilha de cavalo, horse graham, grãos brotados, mostarda, todos os tipos de pimentas, acifétida, lentilhas, berinjela, quiabo lady's finger, pepinos, espinafre do Malabar, variedades branca e vermelha, brotos de bambu, fruta potu, baquetas drumsticks, todas as variedades de cabaças tais como cabaça branca, cabaça serpente, abóbora, rabanete al róporo, cogumelos de todos os tipos, coisas fritas em óleo ou ghee, picles de todos os tipos, arroz frito, sementes de gergelim, chá, café, cacau, todos os outros tipos de vegetais, folhas, raízes e frutas. Gêneros alimentícios que criam gases de indigestão, pesar, dor ou prisão de ventre, ou outra doença. Preparações de pastelaria, alimentos que são secos e ardentes, alimentos que são amargos, azedos, salinos, excessivamente quentes, picantes, tabaco e suas preparações. Alimentos e bebidas contendo licor ou drogas narcóticas, tais como ópio e bang, uma preparação comestível de cannabis, usada em contextos rituais e religiosos. Preparações de alimentos que estão estagnadas, ou se tornaram frias subsequentemente à sua remoção do fogão, ou que perderam seu gosto natural, cheiro, cor ou forma, ou que são restos após serem comidos por outras pessoas, animais, pássaros ou insetos, que contenham poeira, cabelo, palha ou outro lixo. E leite de búfala, cabra ou ovelha devem ser evitados, pois são rajazicos, que promovem agitação, paixão e atividade excessiva, ou tamazicos, que promovem inércia, escuridão e ignorância, por natureza. O fruto da groselha indiana, suco de limão, salgema, gengibre fresco ou seco e pimenta branca podem ser usados com moderação. Mitahara, a prática da moderação no comer e na dieta, é moderação na comida. Tome comida sattvíca pura, leve e harmoniosa que promove a clareza e a paz interior, saudável. Preencha metade do estômago, preencha um quarto com água, permitindo que a parte restante fique livre. Isto é Mitahara. O brahmachari, aquele que vive em celibato e estudo espiritual, deve sempre praticar apenas Mitahara. Eles devem ser muito cuidadosos sobre sua dieta noturna. Eles nunca devem sobrecarregar o estômago à noite. A sobrecarga é causa direta para emissões noturnas. Jejum e brahmacharya. O jejum controla a paixão. Ele acalma as emoções. Ele controla os indrias, órgãos dos sentidos e de ação através dos quais a mente interage com o mundo externo. Também. O jejum é um grande tapas, austeridade espiritual ou disciplina ardente para purificar o ser. Ele purifica a mente. Ele destrói uma multidão de pecados. Os shastras, escrituras sagradas, ou tratados de leis e conhecimentos espirituais, prescrevem Chandrayana Vrata, uma forma rigorosa de jejum, que segue as fases da lua Kadasi Vrata, o jejum realizado no 11º dia de cada quinzena lunar, e Pradosha Vrata, um jejum observado no crepúsculo do 13º dia lunar, dedicado a Shiva, para a purificação da mente. O jejum controla particularmente a língua, que é seu inimigo mortal. Quando você jejuar, não permita que a mente pense em pratos deliciosos. Então você não derivará muito benefício. O jejum revisa os sistemas respiratório, circulatório, digestivo e urinário. Ele destrói todas as impurezas do corpo e todos os tipos de venenos. Ele elimina depósitos de ácido úrico. Assim como o ouro impuro é tornado puro ao deratá-lo no cadino repetidamente. Também, esta mente impura é tornada mais pura e mais pura pelo jejum
repetidas vezes. Jovens e robustos brahmacharis devem observar o jejum. Quando a paixão os perturbar, você terá uma meditação muito boa durante o jejum, pois a mente está calma. O objetivo principal no jejum é praticar dhyana, a meditação profunda e contínua, em um objeto ou no divino, rigorosamente durante esse período. Como todos os indriyas estão calmos, você terá que retirar todos os sentidos e fixar a mente em Deus. Ore a Deus por zelo e lançar uma inundação de luz no caminho. Diga com bhava, a atitude interna, sentimento ou estado emocional de devoção: ó Deus, guia-me, guia-me, protege-me, protege-me. Eu sou teu, meu Senhor. Você obterá pureza, luz, força e conhecimento. O jejum é um dos 10 cânones do yoga. Evite o jejum excessivo. Ele produz fraqueza. Use seu senso comum. Aqueles que não são capazes de observar o jejum total, podem jejuar por 9 ou 12 horas e podem tomar leite e frutas à noite. Durante o jejum, os órgãos digestivos internos, tais como o estômago, fígado, pâncreas, etc., descansam. Epicuristas, glutões e aqueles que são comedores incansáveis não permitem descanso para os órgãos nem por alguns minutos. Por isso, esses órgãos adoecem logo. Diabetes, albuminúria, dispepsia e hepatite são todos devidos à superalimentação. Afinal, o homem quer muito pouco nesta terra. 90% das pessoas neste mundo tomam mais comida do que é absolutamente necessário para o corpo. O comer demais torna-se surrabito. Todas as doenças tomam sua origem no comer demais. O jejum completo é um grande desejo para todos para manter a boa saúde, aliviar os órgãos internos e manter o brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole, voltada para a realidade suprema. Doenças que são pronunciadas incuráveis por alopatas e homeopatas são curadas pelo jejum. O jejum desenvolve a força de vontade. Ele aumenta o poder de resistência. Manu, o grande legislador hindu, prescreve em seu código o remédio do jejum para a remoção dos 5 pecados capitais também. É melhor beber grande quantidade de água, seja morna ou fria de acordo com o temperamento e inclinação, durante o jejum. Ela lavará os rins e removerá o veneno e todos os tipos de impurezas no corpo. No Hatha Yoga, o ramo do yoga, que foca na purificação do corpo físico e controle da energia vital, isto é termo como Gata Shuddhi purificoco do pote de barro, referindo-se ao corpo físico. Aqueles que jejuam por 2 ou 3 dias, não devem quebrar seu jejum com qualquer comida sólida. Eles devem tomar algum tipo de suco de fruta. Você pode tomar um enamá durante o jejum. Jejuar por um dia para começar, então lentamente aumentar o número de dias de acordo com sua força e capacidade. No começo, você pode sentir fraqueza. O primeiro dia pode ser muito cansativo. Você sentirá real Ananda, bem-aventurança espiritual suprema e êxtase divino. No segundo ou terceiro dia, o corpo será muito, muito leve. Aqueles que estão no hábito de jejuar se regozijarão. No primeiro dia, a mente tentará você de uma variedade de maneiras a comer algo ou outro. Mantenha-se firme, seja corajoso, refreie a mente de uma vez quando ela sibilar ou levantar seu capuz. Fakamase japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino. De Gayatri, o mantra sagrado védico para a iluminação espiritual, ou qualquer mantra, som sagrado, palavra, ou frase usada como objeto de foco e poder espiritual. Durante o jejum é mais uma kriya, ação, prática ou técnica purificadora específica, espiritual, do que uma kriya física do ponto de vista da saúde. Você terá que utilizar os dias de jejum para propósitos espirituais elevados e a contemplação de Deus. Mergulhe fundo nos problemas da vida. Inquira: quem sou eu? O que é este Atman, ou ser interior imortal, a essência pura e divina, o Brahman, a realidade suprema, absoluta, e a fonte de toda a existência? Quais são os meios para atingir o conhecimento de Deus? Então perceba seu estado de Nijananda, a bem-aventurança do próprio ser real, e descanse na pureza para sempre. Como manter o brahmacharya. A ideia de sexo é uma kalpana mental ou imaginação. O corpo é composto de 5 elementos. Não há sexo nos elementos. Se você ponderar bem sobre este ponto, você pode lentamente eliminar as ideias de sexo. Não há nem sexo nem vasana sexual em Brahma. Brahman é Nitya Shuddha, eternamente puro. Pelo pensamento constante no Atman sem sexo,
você será estabelecido no Brahmacharya. Este é o método mais poderoso e eficaz. Esta é a melhor espécie de sadhana, a prática espiritual diária e disciplinada. Para aqueles que conhecem a técnica correta de Vichara, a investigação ou inquérito meditativo sobre a natureza da realidade. Para outros, as crias de Hatha Yoga são as melhores. Você pode ser capaz de parar a cópula por meses e anos, mas não deve haver qualquer anseio sexual ou atração pelo sexo oposto. Pensamentos ruins também não devem surgir quando você olha para o sexo oposto. Se você suceder nesta direção, então você está estabelecido no perfeito Brahmacharya. Você cruzou a zona de perigo. Não há mal em olhar para o sexo oposto, mas você deve ter um olhar perfeitamente casto. Você deve ter Ottima Bhava, a atitude de ver tudo como o ser ótima. Quando olha para uma jovem dama, você pode pensar dentro de si: prostrações a ti, ó mãe. Tu és uma imagem ou manifestação da mãe Kali. Não me tentes, não me encantes. Eu entendi agora o segredo de Maya, a ilusão cósmica, que oculta a verdadeira realidade e sua criação. Este corpo é beleza decadente e falsa. O Criador, ou Deus, é a beleza das belezas. Deixe-me perceber esta beleza através da meditação. Você terá que cultivar sentimentos de devoção, admiração e temor quando olhar para uma forma atraente, lembrando o Criador daquela forma. Se você for um estudante de Vedanta, o sistema filosófico hindu, baseado nos Upanishads que ensina a unidade da alma com Deus, pense e sinta. Tudo é apenas o ser. Os nomes e formas são ilusórios. Apenas estudantes avançados no caminho da Jnana Yoga, o caminho do conhecimento e sabedoria espiritual através do intelecto e discernimento, podem confiar no método de Brahma Vichara, inquérito sobre o absoluto, sozinho para a destruição da paixão. Para a vasta maioria, um método combinado é necessário. Quando você estiver na companhia do sexo oposto, tente identificar-se com a alma onipresente sem sexo. A ideia de sexo desaparecerá gradualmente. Você manterá o Matribhava, atitude de ver como mãe, ou Ishvaribhava, atitude de ver como a deusa, divindade, ou Atmabhava, em relação às mulheres. Bhava é atitude. A paixão subsistirá por japa prolongado, meditação ou Ottimachintana, pensamento ou contemplação no Ottima. Não tente fugir do sexo oposto, senão Maya o perseguirá terrivelmente. Tente ver o ser em todas as formas, e repita a fórmula Om Ottoman frequentemente. Deve-se tentar obter Viveka, a faculdade de discriminação entre o que é real e eterno, e o que é irreal e transitório, entre o ser real e o corpo impuro e irreal. Ele deve martelar a mente sobre os defeitos de uma vida sexual, como perda de energia, enervação dos sentidos, doenças, nascimento e morte. Ele deve sempre pensar no Ottoman imortal sempre puro e na glória da vida espiritual. Gradualmente, a mente será desviada de olhar para o sexo oposto com pensamentos malignos. Japa, ou repetição do nome do Senhor, como Rama, Rama, etc. Sirsasana, a postura de inversão sobre a cabeça, Sarvangasana, a postura da vela, ou sobre os ombros Paschimottanasana, a postura de alongamento posterior sentada, exercícios de pranayama, o controle e expansão da energia vital, através de técnicas respiratórias, satsanga, associação com sábios ou a companhia da verdade, estudo regular e sistemático da Gita, o Bhagavad Gita, Ramayana, o épico sagrado que narra a vida de Rama, ou qualquer outra escritura sagrada, comida sattvíka, kirtan, o canto devocional e musical de nomes divinos. Mantendo a mente totalmente ocupada por japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino, oração, meditação, vichara, a investigação ou inquérito meditativo sobre a natureza da realidade, jardinagem e outros trabalhos úteis, a evitação de má companhia, visitar cinemas e casas de espetáculos. Tudo isso percorre um longo caminho na conquista do Brahmacharya. A conduta de pureza, celibato e autocontrole voltada para a realidade suprema. Se alguém entende claramente os danos sérios que vêm através de uma vida impura, e se determina a atingir o objetivo da vida, levando uma vida pura, deve manter sua mente ocupadamente, engajada em pensamentos divinos, concentração, meditação, estudo de livros religiosos, e serviço à humanidade. Asanas, posturas físicas estáveis e confortáveis praticadas no yoga, para equilibrar o corpo e a mente,
mudras, gestos simbólicos ou selos energéticos feitos com as mãos, ou o corpo, para direcionar o fluxo de energia vital, etc., podem agir poderosamente no corpo físico. Este é o método físico. Pranayama, o controle e expansão da energia vital através de técnicas respiratórias, agirá no pranamaya, kosha, a bainha, ou camada vital, que envolve a alma composta por energia vital. Este é o método vital. Jejum, pratyahara, a prática de retirar os sentidos dos objetos externos, para focar na mente interior. Dhamma, o controle externo dos órgãos dos sentidos e de ação. Mona, a prática, ou voto de silêncio para conservar energia e acalmar a mente. Disciplina dietética, etc., purificarão os indriyas, órgãos dos sentidos, e de ação, através dos quais a mente interage com o mundo externo. Japa, repetição do nome do Senhor. Dhyana, a meditação profunda e contínua, em um objeto ou no divino. Svadhyaya, o estudo individual de escrituras sagradas, e o autoconhecimento através da leitura. Satsanga, a associação com sábios ou a companhia da verdade. Vichara, inquérito, etc., purificarão a mente. Este é o método mental. Uma combinação saudável de métodos físicos vitais e mentais é um requisito indispensável. Dê a devida atenção à comida. Tenha mitahara, a prática da moderação no comer e na dieta. Tome alimentos satíbicos, puros, leves e harmoniosos, que promovem a clareza e a paz interior, tais como leite, frutas, trigo, etc., artigos picantes como alho, cebola, carne, peixe, álcool, etc., acendem a paixão. Portanto, abandone-os impiedosamente. O jejum ocasional refreia a paixão, acalma as emoções, controla os indriyas e ajuda o brahmacharya. Desenvolva o matribhava, a atitude interna de ver e respeitar todas as mulheres como se fossem sua própria mãe, em relação às mulheres. Tome um banho de assento frio, levante-se às 4 da manhã, não pense em mulheres, não olhe para mulheres, desvie os pensamentos sexuais por pensamentos divinos sublimes, mantenha a mente totalmente ocupada. Torne sua vontade pura, forte e irresistível. Glória a esses yogis, praticantes de yoga que buscam a união com o divino, que atingiram o Urdhvaretus, o estado yogi, onde a energia sexual é completamente sublimada e transmutada em energia espiritual superior, ou sublimação sexual total, e que estão descansando em seu próprio Swarupa, a natureza real ou essência verdadeira de si mesmo. Que todos possamos praticar o celibato perfeito, através da prática de Sama, o controle interno da mente, e a tranquilidade mental, Dharma, o dever, ético, lei universal, e retidão, que sustenta a ordem do cosmos. Viveka, a faculdade de discriminação entre o que é real e eterno, e o que é irreal e transitório. Vichara, pranayama, japa, dhyana, e alcançar o objetivo da vida. Que o habitante interno em nossos corações nos conceda força espiritual para controlar os indriyas e a mente. Que todos nos tornemos Urdhvareta yogis completos como Shankara Ginanadeva de outrora. Que suas bênçãos estejam sobre todos nós. Mude o drishi, o ponto de vista, olhar ou visão de mundo. Para um cientista, uma mulher é apenas uma massa de elétrons. Para um filósofo da escola de pensamento de Rishi Kanada, ela é um aglomerado de átomos. Para Manu, o átomo infinitesimal e indivisível. A unidade básica da matéria, Dhyanu, uma molécula formada pela combinação de 2 átomos. Trianu, uma combinação de 3 moléculas ou átomos, formando uma partícula visível. Para a Tiger, ela é um objeto de presa. Para um marido passional, ela é um objeto de desfrute. Para uma criança que chora, ela é uma mãe afetuosa que dá leite, doces e outras indulgências. Para uma cunhada ou sogra ciumenta, ela é inimiga. Para um Vivek, aquele que possui e pratica a discriminação espiritual, ou Vairagi, aquele que pratica o desapego e renuncia aos desejos mundanos, ela é uma combinação de carne, osso, urina, matéria fecal, pus, transpiração, sangue e catarro. Para um Janani, aquele que alcançou a sabedoria espiritual suprema e o conhecimento do ser pleno, ela é Satchitananda, ou Teman, o ser, que é existência, consciência e Bhemaventuranka, absolutas. Sarvam Halvidam Brahma menos. Tudo é apenas Brahman.
a realidade suprema absoluta e a fonte de toda a existência. Nomes e formas são apenas criações mentais, tal como uma corda poderia ser imaginada como sendo uma cobra. Mude a atitude mental, bhava, a atitude interna, sentimento ou estado emocional de devoção. Você terá o céu na terra. Você será estabelecido no Brahmacharya. Este é um método importante para tornar-se um verdadeiro Brahmachari. Veja o Watchman, o ser interior imortal, a essência pura e divina, em todas as mulheres e homens. Rejeite todos os nomes e formas e tome apenas a essência subjacente, o Ahanda Ekarasa Satchitananda, a bem-aventurança de existência-consciência que é indivisível e de um único sabor, essência. Todos os nomes e formas são irreais. Eles são irreais como sombras, água na miragem e flores no céu.